Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 716. História paralela 45. Pensar que as almas perdidas do Taiji sequer compartilhavam meus sentidos. Então foi assim que Yoon-Sea soube tão bem, foi tudo por causa desses caras. Seong Ji-han olhou para seus fragmentos espalhados pelo chão. As almas perdidas do Taiji, com mais 2 peças faciais adicionadas graças a Dongbang Saki que as colocou na formação. Já faz 10 anos com esses caras? O fundo escuro do abismo. Eles se concentram apenas no treinamento, sem se preocupar em medir a passagem do tempo. De acordo com o que disseram as almas perdidas que vieram de fora. Já se passaram 10 anos e, mesmo que ele permanecesse ali por muito tempo, 1000 anos seria o limite. Não houve nenhum progresso durante esse tempo. 10 anos. Foi um curto período de tempo para superar o infinito e o transcendente. Mas ainda assim, com tanto investimento, deveria ter havido algum progresso. No entanto, 10 anos se passaram, você diz? Não conseguimos absolutamente nada. Eu não te disse, sejam 1000 ou 10.000 anos, é impossível. Assim como disseram as almas perdidas do Taiji. Seong Ji-han não conquistou nada durante esse tempo. Não é que ele estivesse parado há 10 anos, mas, diante da enorme muralha do infinito e do transcendente, por mais que tentasse, ele não conseguia encontrar uma solução. Ainda. Como vocês sabem das minhas conquistas? Seong Ji-han disse uma coisa enquanto olhava para as almas perdidas do Taiji que estavam zombando dele. Por que esses caras eram tão assertivos? Nem tudo que é seu é compartilhado. Mas suas emoções, as sensações que você sente, nós também as sentimos. Você tenta não quebrar ao fazer desafios imprudentes. Mas o sentimento de desesperança não está crescendo em um canto do seu coração? Seong Ji-han endureceu sua expressão após ouvir a resposta. Então, assim como Yoon-Sea sentiu através dos sentidos compartilhados. As almas perdidas do Taiji aqui também sabem tudo sobre a desesperança e o desespero que Seong Ji-han estava sentindo agora, era isso. Eles assistiram de lado, fazendo TSK para seus 10 anos de trabalho duro? Não há resposta como esta. Durante 10 anos ele bateu a cabeça contra a parede. Mas ele não conseguiu encontrar nenhuma maneira. A ponto de sentir pena da confiança que Dongbang Saki depositava nele, vinda de fora. Porque naquele momento ele não tinha nenhuma conquista digna de nota. Mesmo que ele se trancasse neste subsolo e tentasse inventar algo, poderia surgir uma nova resposta que superasse o infinito e o transcendente? Dongbang Saki. Não pode ser derrotado. Seong Ji-han, dominado por uma sensação de derrota, olhou para os fragmentos que zombavam do lado. Ele olhou para eles em silêncio. Pensando bem, por que Dongbang Saki colocou esses caras aqui? Para manter os 9 palácios e 8 trigramas? Ou seria para impedir que Mitra os usasse se deixados do lado de fora, como no caso de Yoon-Sea? Seong Ji-han se perguntou enquanto olhava para seus fragmentos se contorcendo no chão. As almas perdidas do Taiji no fundo deste abismo, interferindo no treinamento apenas com emoções negativas. Esses seres que odeiam Dongbang Saki, mas também sentem desespero por não poderem derrotá-lo. Não agiu nada positivamente nas tentativas de Seong Ji-han de superar o muro. Eles eram um obstáculo total ao treinamento. Então por que eles estavam reunidos aqui? Seong Ji-han refletiu profundamente. Eles disseram que compartilham parte dos meus sentidos, com certeza. Então, inversamente. Ele poderia sentir os sentidos deles deste lado? Seong Ji-han tentou isso enquanto olhava ao redor para as almas perdidas do Taiji. E logo depois. Eu realmente posso sentir isso. Seong Ji-han sentiu os sentidos das almas perdidas ao contrário. A humilhação se contorcendo no fundo do abismo. O medo de ver Dongbang Saki e a vergonha sentida ao vivenciar esse medo. Até mesmo as emoções conflitantes de pensar que Seong Ji-han estava fazendo algo fútil enquanto observava se concentrar no treinamento por 10 anos. Ainda esperando por resultados. Emoções tão diversas, residem neles. Embora tenham começado como o mesmo Seong Ji-han. A textura emocional de Lost Souls do Taiji era totalmente diferente. E quando Seong Ji-han aprendeu sobre as almas perdidas do Taiji? Você está nos observando. Qual o sentido de olhar para o fundo dos perdedores? Você é o único trabalho bem-sucedido. Se continuar olhando para nós, você será contaminado. Seja porque não queriam que suas emoções mais profundas fossem expostas. Ou se eles estavam preocupados agora? Não estava claro, mas sentindo que Seong Ji-han estava compartilhando seus sentidos, eles tentaram dissuadir sua tentativa. Mas, então foi isso. Seong Ji-han, olhando para as almas perdidas do Taiji. Gradualmente comecei a entender por que Dongbang Saki os havia reunido ali. Eu entendo por que vocês estão aqui. Suishi. Com essas palavras, todas as almas perdidas do Taiji olharam para cá ao mesmo tempo. Seong Ji-han sorriu ao ver isso. Ele colocou você aqui para trabalhar comigo. Trabalhar? Não me diga que tentativa imprudente você está fazendo. Você quer que a gente faça isso? As reações das almas perdidas do Taiji às palavras de Seong Ji-han foram em sua maioria negativas. Eles odiavam Dongbang Saki, mas também o temiam.
A atitude deles era como eles poderiam desafiar o Infini. Deixe-me ser honesto. Seong Ji-han abriu a boca lentamente enquanto olhava para eles. Só com meu talento, não consigo criar algo que supere o infinito ou o transcendente, mesmo que passem 1000 anos. Honesto ou não. Todos nós já sabemos disso. Ele certamente tem muito a dizer. Seong Ji-han continuou com um sorriso amargo. Mas se 100 ou 1000, eus, desafiassem isso juntos, não encontraríamos uma resposta dentro de 1000 anos? Pode-se dizer que gênios entre gênios como Dongbang Saki ou Mitra criaram algo do nada. Mas eu não era um deles. Seong Ji-han reconheceu humildemente, após 10 anos de luta, que ele não estava naquele nível. Mesmo assim, Seong Ji-han também não carecia de talento. Se todos esses outros, eus, cujos sentidos eram compartilhados se reunissem e trabalhou duro para atingir o mesmo objetivo, ele viu possibilidades suficientes. Mas você é diferente de nós. Você que até se tornou o administrador azul. A diferença de talento entre você e nós, perdedores, é clara. Mesmo que participemos, não seremos de ajuda. Na verdade, as almas perdidas de Taiji que ouviram as palavras de Seong Ji-han pareciam não ter confiança. Entre eles estava Seong Ji-han, que demonstrou um talento excepcional como a Espada da América. Mas também havia alguém que vivia apenas como um viciado em jogos de azar antes de desaparecer após ser pego por Taiji. Mesmo que todos fossem Seong Ji-han, seus talentos não eram os mesmos. Olhando para Seiya, eu quero ajudar, mas, para ser sincero, eu nem entendo o que você está fazendo. É apenas uma perda de tempo. Não importa o quanto esses seres já governaram como mestres do abismo e controlaram o poder do vazio. O poder com o qual Seong Ji-han, o administrador azul, lidava era ainda mais tridimensional. Era mais provável que fossem um obstáculo do que uma ajuda imediata. Mas temos 990 anos restantes, não é? A atitude de Seong Ji-han era firme. Durante esse tempo, vou te ensinar tudo o que sei. Tudo. Você. Sim, já que eu consegui, você também pode. 990 anos. Em vez de continuar vagando sozinho e sem esperança, ensinar outra pessoa seria muito mais eficiente. Mesmo procurando uma agulha no palheiro. Não era melhor com muitas pessoas do que sozinho? Claro, não estou pedindo para você fazer isso de graça. Então, quando superamos o infinito e controlamos o transcendente. Switch. Seong Ji-han olhou para cada uma das almas perdidas de Taiji sem deixar passar nenhuma. Eu restaurarei todos os mundos dentro dos 9 palácios e 8 trigramas. O que? Restaurar os mundos dentro dos 9 palácios e 8 trigramas. Sim. Esse foi o mundo que mostrou o momento imediatamente antes de todos morrerem pela espada Taiji. Era também o mundo ao qual eles tinham o apego mais persistente. Ele era uma criança tão simpática. Então é assim que se sente ter uma filha. Foi um choque renovado. Seong Ji-han falou sobre cada mundo que ele lembrava. Então, para o meu filho Hyun-woo, que vi no outro mundo, sinto muito. Por causa da lembrança da perda de Eli, não tentei me aproximar facilmente. Embora ele estivesse grudado em Seiya, meu coração não estava nele o suficiente. E quem é o cara aqui que dormiu com 9 mulheres? Namore com moderação, seu maluco. Com essas palavras, uma das pernas de Seong Ji-han se contorceu intensamente. Então era aquele cara. Seong Ji-han riu e continuou falando. O transcendente da arca era forte demais. Aquele poder era incontrolável, mas o transcendente selado na torre do deus marcial é controlável. Se ao menos você me ajudar. Aprendam comigo e me ajudem. Então restaurarei seus mundos também. Com esta promessa de Seong Ji-han. Contorcer-se, contorcer-se. As almas perdidas do Taiji ficaram visivelmente abaladas. Você sabe quantos somos? Não importa quão forte seja o poder do transcendente. Como você pode salvar tantos mundos? Mesmo que fosse possível, você colocaria todo o poder do transcendente nisso? Todo o poder da criação aqui. O poder do transcendente, forte mesmo estando selado na torre do deus marcial. Mas o número de almas perdidas de Taiji também não era pequeno. Para recriar todos os seus mundos em colapso. A maior parte do poder do transcendente pode precisar ser investido. Sim, use todo o poder. O que há de errado nisso? Seong Ji-han respondeu como se perguntasse qual era o problema. Mitra falou sobre grandes causas como o transcendente. Mas não precisamos fazer nada grandioso. Vamos apenas usar isso para nossos desejos egoístas. A expressão de Seong Ji-han parecia completamente renovada quando ele mencionou desejos egoístas. Desejos egoístas. É essa a conclusão a que você chegou? As almas perdidas do Taiji ficaram perplexas com a conclusão de que poderiam usar o poder da criação como quisessem. Mas, contorcer-se, contorcer-se. Eles começaram a se reunir em direção a Seong Ji-han, um por um. Sim, meu desejo egoísta é primeiro salvar Yeon-sea. Enquanto dizia isso, Seong Ji-han levantou um dedo. E continuarei a manter o mundo real seguro. Ele abriu outro. Não vou escolher entre os dois. Vou conquistar os dois. Switch.
Seong Ji-han estendeu os 2 dedos que havia aberto em direção às almas perdidas do Taiji. Então, sejam gananciosos à vontade, como eu. Seja ganancioso, eu farei acontecer. Com essas palavras. Ganância. Seja tão ganancioso quanto quisermos. Pela primeira vez, eu gosto de você. Ótimo, ensine-nos agora mesmo. Mesmo que não seja Dongbang Sake, eu vou me superar. No fundo do abismo. Um calor estranho subiu do inferno onde os fragmentos de Seong Ji-han estavam espalhados. As almas perdidas que zombaram da tentativa de Seong Ji-han e disseram que ele falharia. Pela primeira vez, eles começaram a demonstrar motivação. Contorcer-se, contorcer-se. À medida que seus fragmentos se reuniam. Seong Ji-han pensou. Sim, se um não consegue, 1000 de mim conseguirão. Seja Dongbang Sake ou Mitra. Se 1000 deles quebrassem a cabeça por 1000 anos. Eles deveriam encontrar uma resposta. Esta é a minha solução. Isso também era provável. A solução de Dongbang Sake para reunir todas as almas perdidas de Taiji aqui. Uma firme resolução surgiu nos olhos de Seong Ji-han enquanto ele olhava para as almas perdidas. E assim. Muito, muito tempo se passou. No subsolo do abismo. Está desaparecendo tão rápido. Yeon-se bateu os pés enquanto observava os 9 palácios e 8 trigramas na superfície da bruxa do vazio desaparecerem. Antes, eles diziam que um pequeno apagamento durava 10 anos. Mas quantos anos se passaram nesse ritmo? Nossa, você está tão impaciente. Ele vai se virar sozinho. Espere com calma. Mas, 10 anos naquele inferno já foi terrível. Ele não vai enlouquecer ficando sozinho por centenas de anos? Inferno. Isso depende de como você encara. Dongbang Sake, que estava acariciando a barba calmamente enquanto dizia isso. Uau! Arregalou os olhos quando a luz irrompeu repentinamente dos 9 palácios e 8 trigramas gravados no corpo da bruxa do vazio. Uau! Uma reação claramente diferente dos 9 palácios 8 trigramas do que antes. Já acabou, vovô? Por que está assim? Rorro, eu disse para você ficar calmo. Como posso ficar calmo vendo isso? Sea, por favor, acalme-se. E essa pessoa não é seu avô? Ele é o deus marcial. A bruxa do vazio, cujo corpo estava brilhando, disse isso. Só então Yeon-se tentou suprimir sua excitação. Enquanto ela observava a transformação dos 9 palácios e 8 trigramas, incapaz de ficar parada. Uau! Algo pálido disparou do centro dos 9 palácios e 8 trigramas. Então os 9 palácios e 8 trigramas foram todos sugados para dentro dele. À medida que as formações sobrepostas desapareciam completamente. Agite. Em frente à estátua da bruxa. Dongbang Sake. Seong Ji-han apareceu. Encontrei a resposta. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.